Deus sempre tem um propósito e o propósito de Deus é claro e definido. Existe um segredo na obra de Deus. Aliás, eu diria, existem alguns segredos na obra de Deus. E um dos maiores grandes segredos na obra de Deus é você aprender a ouvir. Ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E diz a Bíblia que bom entendimento tem aqueles que lhe obedecem. Eu louvo a Deus pela sua vida que escolheu escutar Deus nesta noite, porque você sabe que nesse lugar Deus fala de uma maneira audível, Deus fala de uma maneira objetiva. Deus não fala debalde. Pastor, o que é debalde? Em vão. Deus não fala em vão. Esse negócio de alguém dizer, eu fui na igreja coincidentemente e lá Deus falou comigo. Não tem esse negócio. Na obra de Deus não existe coincidência. Na obra de Deus existe propósito. E você está aqui como propósito de Deus. Não está aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, do versículo 25 ao versículo 37. São muitos os versículos, então vamos ligeiramente à leitura da palavra de Deus. Vou recapitular. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. Todos encontraram, digam amém. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos falar nesta noite sobre o significado do amor
ao próximo. É uma tipologia entre o bom samaritano e a igreja. É uma tipologia, esta parábola, entre o bom samaritano e a igreja. Todos os irmãos sabem que parábola é um conto de acontecimentos fictícios, porém fundados em verdades bíblicas. Jesus, ele contava muitas parábolas, e muitas vezes tipificando ou comparando o reino de Deus, mostrando muitas vezes o lado material para você valorizar o lado espiritual. E Jesus, você vê nos evangelhos sinóticos, que eles estão recheados de parábolas contadas pelo mestre da Galileia, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a parábola do bom samaritano é uma parábola famosa do Novo Testamento, que aparece unicamente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. E o ponto de vista majoritário indica que esta parábola foi contada por Jesus a fim de ilustrar que a compaixão, ao próximo deveria ser aplicada a todas as pessoas. Ou seja, não precisa ser do nosso convívio espiritual, ou seja, não precisa ter o nosso mesmo segmento para você amar estas pessoas. Você pode amar um feiticeiro, um macumbeiro, um espírita, um drogado, um viciado, independentemente da sua classe religiosa, tá? De quem ele seja, não importa. O amor que nós encontramos aqui nessa parábola é exatamente a respeito disso. Jesus coloca aqui a definição de próximo no contexto mais amplo, além daquilo que as pessoas geralmente consideram que é, no seu ponto de vista. Muitas vezes você lê repetidas vezes essa parábola e você pergunta para você mesmo: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo que eu devo amá-lo como a mim mesmo? Há esta interrogação nos nossos corações. Então Jesus aqui, ele traz uma representação nesta parábola. Ele fala de Jerusalém representando casa de Deus, e Jericó representando o mundo. Ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele fala do sacerdote que representa a lei e a religião. Ele fala dos levitas que representa os religiosos. Ele fala também de um homem que caiu nas mãos dos salteadores, Aqui já representa então o homem pecador, o homem que caiu no pecado. E os salteadores aqui representa Satanás, que qualquer brecha, que qualquer oportunidade que ele tem, ele derruba. E você está pensando que o diabo está preocupado em derrubar pessoas que estão lá fora? O diabo está preocupado em derrubar aqueles que estão aqui dentro, porque os que estão lá fora já estão nas mãos dele. Então o alvo predileto do inimigo é os que estão firmes com Jesus. Por isso eu citei aqui no início do culto: cuidado, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Então preste atenção, ele mostra aqui também que o bom samaritano representa Jesus, eu e você.
O bom samaritano aqui da parábola representa Jesus, mas também representa eu e você. Ele fala também de estalagem, e a estalagem aqui representa a igreja. O vinho que foi deitado na ferida do machucado, daquela pessoa que caiu nas mãos dos salteadores, representa aqui a ação do Espírito Santo na vida do pecador, para sarar as suas feridas de alma. É o trabalho que o Espírito Santo faz. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E os 2 dinheiros aqui, finalmente na parábola, representa 2000 anos. 2000 anos que já cumpriram. Nós já estamos gastando um pouquinho mais desse valor. Então vamos agora decorrer um pouquinho naquilo que Jesus realmente apresenta nesta parábola. Preste atenção. A Bíblia diz que foi um doutor da lei, está no verso de número 25, que se aproxima, guerreira Arlete, que se aproxima de Cristo, fazendo a seguinte pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Você vê que se esta pergunta fosse de um leigo na religião judaica, se esta pergunta fosse de um homem comum, seria uma pergunta, acredito eu, com uma resposta completamente diferente. Mas como se trata de um religioso, de um intérprete da lei, porque a Bíblia diz, era um certo doutor da lei. Ou seja, ele já sabia o que ele tinha que fazer de fato para herdar a vida eterna. Ele sabia. Por quê? Porque o doutor da lei, ele era o advogado, o intérprete da lei. Ele já sabia o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas pastor, que contraposto. Por que então ele procura Jesus para fazer esta pergunta? Olha para cá. Era uma pergunta capciosa. Pastor, estou mais confuso ainda. O que é capciosa? Uma pergunta mal intencionada. Você sabe aquela pessoa que às vezes se aproxima de você e não importa o lugar e faz-lhe uma pergunta capciosa? Capciosa. Só para saber qual vai ser a sua resposta, para saber o que está dentro do seu coração. Ora, o homem era doutor da lei, intérprete da lei. Ele sabia o que ele tinha de fato que fazer, divino, para alcançar a vida eterna. Mas ele chega como um bestão, como um carudo, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz: você está querendo polemizar, né? Sua pergunta é mal capciosa. Aí Jesus, no verso seguinte, olha o que Jesus fala, bem rápido aí, filho, fica atento. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Ora, se ele é intérprete da lei, se ele é o advogado da lei, se ele conhecia tudo da lei, evidentemente que ele sabia a resposta. Todavia, Jesus, sua pergunta é capciosa, então eu vou te fazer a seguinte pergunta: o que está escrito na lei? Você é doutor dela, você sabe. E ele apresenta a sua sapiência, e respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento.
e ao teu próximo como a ti mesmo. O assunto poderia ter terminado aí, porque quando ele responde apresentando sapiência, Jesus em seguida diz para ele: e disse-lhe, respondeste bem. Você conhece a letra, você sabe interpretar a lei, você conhece tudo de Velho Testamento, então faz isto e viverá. O que me chama a atenção é que Jesus não diz, faz isso e terá a vida eterna. Jesus diz, faz isso, você está falando, está aí no contexto, no verso de 27, faz isso aí que você está falando, e você viverá. O assunto, Thaís, poderia ter terminado ali, mas o homem queria polemizar. Eu disse, poxa, levei uma freada, uma cortada, porque com Jesus era assim, irmão, não tinha como você encontrar brecha em Jesus. E uma pessoa que tem conhecimento da palavra é assim. Vem alguém querer ventilar, falar mal de alguém para ele já dá uma cortada. Vem alguém querer, você viu aquela irmã fulana de tal, ele já dá uma cortada, a pessoa já cai fora. Por quê? Porque Jesus era assim. As pessoas vinham querer falar mal, ele já cortava. E ele sabia que esse homem, que era intérprete da lei, ele estava mal intencionado. A sua pergunta era uma pergunta capciosa. Aí Jesus e você respondeu bem. Faz isso que você está falando, que você diz conhecer, e você viverá. Mas olha, se a resposta para ele foi a contento, que nada. Olha o que ele diz em seguida. Ele, porém, na minha está escrito, disse, querendo justificar-se a si mesmo. Este é o problema de muitas pessoas, até dentro da igreja. A nossa justificação vem do Senhor. A Bíblia diz lá em Romanos 5, verso 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem nos justifica é Deus. Mas ele aqui, diz a Bíblia, ele querendo justificar-se a si mesmo, como tal, como aquele que era cabalmente praticante da lei, que era observador da lei. Então ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Oh, meu irmão, o homem, guerreiro Milton, era intérprete da lei. Ele sabia tudo da lei, ele conhecia as letras, ele conhecia tudo da lei, mas agora ele não sabia quem era o seu próximo. E quem é o meu próximo? Sabe por quê? Esse homem procurou a Cristo Jesus, não era com um desejo ardente no seu coração, guerreira Helena, de conhecer mais de Deus, conhecer mais de Cristo, ou receber a salvação. Era um homem polêmico, era um homem que só pegava na letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele poderia, após Jesus ter dado a resposta certa, ele poderia, muito obrigado, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Poderia ter morrido o assunto ali, mas ele, querendo justificar-se
a si mesmo. E quando você faz algo, até em obras, para justificar a sua justiça, para justificar a você mesmo, a Bíblia diz lá em Isaías que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não adianta. É evidente as pessoas que muitas vezes querem justificar a si mesmo pela sua postura, pelas suas atitudes, pelas suas obras, por aquilo que elas fazem. Mas a justificação, ela não vem pelas obras. Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 8 do livro de Efésios. Ele diz, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí no verso 9 ele diz, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação é uma graça imerecida. A salvação é uma graça vinda de Deus para nós. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, ele faz essa pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus olha para ele e diz, eu sei que você está querendo polêmica. Eu sei que a sua pergunta é mal intencionada, é capciosa. Mas eu vou te responder. E a Bíblia diz que Jesus então começa a contar uma linda história. Ele diz, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Preste atenção. Jerusalém ficava no aclive e fica no aclive alto. Jerusalém está a mais de 800 metros divino, acima do nível do mar. Jericó, por contrapartida, está a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. Então há uma diferença muito grande entre você estar em Jerusalém e você estar em Jericó. Jerusalém aí representa a casa de Deus. Jerusalém aí representa a presença de Deus. Você lembra, está lá em Lucas capítulo 24, último versículo, quando Jesus diz, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jerusalém está escrito lá em Isaías também, capítulo 1, capítulo 2, que todo aquele que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Ou seja, o homem estava onde mesmo? Em Jerusalém. Mas de repente, ele sente a necessidade, eu não sei, ou o desejo de descer para Jericó. Jericó representa a cidade amaldiçoada, representa este mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que até para aqueles que reedificaram Jericó, e ontem nós ouvimos uma pregação a respeito disso, a destruição de Jericó, Deus diz, será maldito aquele que reedificar ou que construir novamente essa cidade. E o fizeram. Então representa a cidade maldita, representa este mundo. Olha para cá, irmão. Do mundo Jesus te tirou. Como é que você quer sair de Jerusalém, sair do teu lugar, aonde Deus te colocou, para você descer para Jericó? Jericó representa este mundo. Sabe por quê? Porque historicamente falando, Jericó representa a cidade das palmeiras, aparentemente atraente, bonita, viçosa. Jericó é assim, a cidade das palmeiras. Equivale a dizer esse mundo aparente, mas a aparência do mundo passa. João, na sua epístola, ele escreveu, o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa.
A aparência desse mundo passa. O homem está em Jerusalém, mas ele desce para Jericó. Cuidado, você que está em Jerusalém, não desça. Não desça para Jericó. Não desça. Alguns historiadores contam que nessa ocasião havia muitos ladrões que ficavam à beira do caminho, nesse percurso de Jerusalém até Jericó, porque tinha muita gente que passava por ali carregando, transportando ouro. Ou seja, era uma caminhada muito perigosa, porque quadrilhas daquela época, pessoas que gostavam de roubar, ficava à beira do caminho. E quando ainda era uma pessoa só, seria muito mais fácil de ser dominada. O que aconteceu? A Bíblia diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó, e a Bíblia diz, e caiu nas mãos dos salteadores. Está vendo o perigo? Ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de quem? Dos salteadores. Deus está falando com alguém especificamente, cuidado. Alguém está querendo descer para Jericó e está querendo te levar junto. Nem pegue carona, ainda que tem ar-condicionado no carro. Não pegue nem carona. Se for o caminho oposto, ao contrário, maravilha, estou subindo para Jerusalém. Mas o caminho inverso, de Jerusalém para Jericó, nananina não. A Bíblia diz que ele caiu nas mãos dos salteadores. Salteadores ali quer dizer, caiu na mão dos inimigos. E você conhece, sabe bem quem é o teu inimigo, ou não sabe? Quantos aqui sabem? Precisa falar o nome dele, irmão? Olha o que Jesus disse, Miguel, João 10:10. Olha lá, Miguel, que coisa linda. O ladrão não vem. O ladrão não vem. Primeiro, para roubar. Primeiro ele vem para roubar. Mas só roubar, não pegaram só o dinheiro daquele homem. Fizeram mais com ele. Ó, vem para matar. Ele vem primeiro para roubar. Depois vem para matar. E depois vem para destruir. Ou seja, o inimigo, guerreiro Arlete, vem até nós com tríplice finalidade. Para matar, ou seja, na ordem cronológica, para roubar, matar e destruir. Tríplice missão. O inimigo vem até nós, roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim, aleluia, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então quem está em Jerusalém, que não desça por nada para Jericó. Esses dias atuais, quantas pessoas que estão bem com o Pai, estão bem nas suas igrejas, estão bem com Deus, mas começa a dar ouvido às fofocas, aos mexericos, às conversações, o disse-me-disse, e de repente cai. Falava com alguém ainda esta semana que disse, pastor, dei ouvido a fulano de tal, e agora eu quero voltar novamente, o senhor me aceita? Olha a situação de pessoas que infelizmente, eu não digo nem empresta os ouvidos para os fofoqueiros, mas que muitas vezes Deus os coloca em patamares de honra, patamares de posições elevadíssimas, mas que elas deixam o posto de Jerusalém e elas descem
para Jericó. Você lembra das 7 descidas de Jonas? O fujão, ele só foi descendo quando Jonas começou a descer. Desceu 7 vezes. Teve uma hora, guerreira Eleni, que não teve mais como ele descer, porque ele desceu tanto que já estava na boca do peixe. Agora não tinha mais para por onde. Então você vê, grandes sofrimentos poderiam ser evitados quando as pessoas ouvissem mais a voz de Deus, ouvissem mais a voz de Cristo. Quantos acidentes e incidentes ruins poderiam ser evitados se as pessoas dessem ouvido à voz do Senhor? O homem cai nas mãos dos salteadores, e a Bíblia diz que eles não só o roubaram, eles o despojaram, tirou tudo quanto ele tinha. E essa é a missão do diabo. Você está bem com Jesus, você tem alegria, você tem um nome escrito no livro da vida, você tem paz, você tem comunhão com os irmãos. O diabo vem e tira tudo que você tem, tira tudo. Despojaram o homem e espancando. Você vê, além dos ladrões, os salteadores roubarem esse homem, tirou tudo que ele tinha e espancou ele. E aí se retiraram, deixando ele como? Meio morto. Essa expressão meio morto é semi-morto, ou seja, entre a vida e a morte. Deixou ele morto. Aí diz a Bíblia, preste atenção, na mesma ocasião descia quem? Um certo sacerdote. O sacerdote aí representa quem? A lei. Mas Paulo diz em Romanos que a lei era impossível para justificar o homem. Por isso que o sacerdote aí, e você sabe muito bem do que eu estou falando, o sacerdote que representa a religião, porque o sacerdote, ele representava legalmente a lei e a religião. Mas a justiça do sacerdote era representada aí, a suprema autoridade. Porém, diz a Bíblia, lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, só para você anotar na sua casa, ler na sua casa, anotar agora, Hebreus 7, 28, que eram homens fracos, homens falíveis, homens fadados ao fracasso. Ou seja, a lei veio, o homem estava caído, todo machucado, precisando de ajuda, mas veio a lei, Thaís, e passou de largo. Ou seja, ele viu o homem, olhou, disse, está precisando de ajuda, mas eu não posso fazer nada. Em outras palavras, eu sou tão religioso que se eu tocar nesse homem, eu vou me fazer imundo. E sabe que tem gente que se alta, o autossuficiente, o impecável, o perfeito dos perfeitos, os impecáveis, que acha que nem precisa de Deus para receber a justificação. Eu acho que nem precisa de Deus para ir para o céu. Eles já vão por conta própria, né? Então, veja bem, assim era o sacerdote. Aí ele chega, passando lá, vê que o homem está precisando de ajuda. Ao invés de chegar, está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? Ele não faz nada disso. Ele passa de largo. Aí, olha o que acontece. De igual modo também o levita. O levita aí representa os religiosos. O sacerdote é a religião. Os levitas, aqueles que diz que as pratica. Representa os religiosos. Os religiosos. Só para dizer e deixar aqui de passagem. Foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foram eles que prenderam Jesus. Foram eles que o colocaram no lenho. Foram eles. Preste atenção.
A Bíblia diz que vem o levita, e o levita, irmão, era um homem extremamente religioso. Sabe aonde estavam os levitas? No púlpito da igreja, do templo. Eles eram encarregados pela a música. E que música naquele tempo? Cantar os salmos da Bíblia. Então eles tinham uma missão sabe, tinha que ter um viver santo. Aqui representa os religiosos, aqueles que diz que são religiosos, mas murmura, fala mal das pessoas, fala mal de todo mundo, nunca está contente com aquilo que Deus faz, não são gratos ao que Deus faz. Os religiosos. Os religiosos. Cuidado para você não vir para a igreja e se tornar mais um religioso. Apenas um religioso que conhece um pouco de Bíblia, que conhece um pouco da palavra de Deus, mas só tem religiosidade. Se identifica mais com um grupo de pessoas na igreja e despreza outrem. Ah, daquela lá eu gosto, porque ela se identifica bem comigo. Mas daquele lá não, aquele lá é durão. Aquele eu já não gosto. Aquela irmã lá, que maravilha, aquela eu gosto. Aquela outra lá, eu já não gosto. Tem gente assim. Então cuidado com a religiosidade. Religiosidade mata, derruba, joga no chão. Olha aí, os homens, primeiro o sacerdote, depois o levita, vendo que o homem estava precisando de ajuda, tanto o sacerdote como o levita, diz que ele vendo, ou seja, ele viu. Ele não tinha desculpa, pastora Ruth, de passar e disse, não, mas eu passei meio desapercebido. Eu estava assoviando um hino, sabe? Foi na cruz, e eu passei desapercebido. Eu não vi. Não vi o quê? Religiosidade. Viu sim. É que não tem amor no coração. E tem pessoas que falam uma coisa, mas vivem outra. Aparentam uma coisa, mas vivem outra. Está cheio de pessoas assim hoje. O nosso mundo está cheio de religiosos. Você vê lá em alguns países que no nome da religião eles matam pessoas, matam crianças, entram num avião com bombas assim na cintura e mata todo em nome de uma religião. São os religiosos. São os religiosos. Pastor, nós não somos religiosos? Parte nós somos. Mas Tiago diz que a religião verdadeira é você visitar os doentes, é você socorrer os necessitados, visitar as viúvas, os órfãos e se guardar da corrupção do mundo. Tiago escreveu isso lá. Esta é a religião verdadeira para com Deus. Veio o sacerdote, viu o homem caído, passou de largo. Veio o levita da mesma forma. Mas olha a diferença. Mais um samaritano que descia de Jerusalém para Jericó. É isso que está escrito? Que fazia o quê? Que ia de viagem. E que vai dizer que este samaritano, ele não descia de Jerusalém para Jericó. Ele subia de Jericó para Jerusalém. Ou seja, ele ia para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém. E quem era ele mesmo? Samaritano. Ora, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu isso na igreja, que não tinha nenhuma amizade, nenhuma comunhão os samaritanos com os judeus. Eles brigavam o tempo todo. Eram vizinhos, mas sabe, brigavam. Tanto é que quando Jesus pediu água àquela mulher samaritana, você lembra a passagem bíblica? Está lá no Evangelho de João, capítulo 4. A mulher diz: como sendo tu judeu, pede a mim
a beber, que sua mulher é samaritana. Os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. O homem que estava caído aqui era um judeu. Agora vem lá o samaritano, que era o contrário da religião daquele homem, tá? Que era discriminado por aquele homem. Aí ele vem e vê aquele homem todo caído, machucado, explorado. E a Bíblia diz que ele chegou ao pé dele, verso 27. Ele chegou ao pé dele, tá? Aquele versículo que você estava mesmo lá. Está aqui. E quando chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha a atitude, irmão. Ele chega e olha que o homem está precisando de ajuda. Olha para cá, olha a cena. Olha o cenário. O sacerdote, que representava a religião, passou de largo. Não fez questão de ajudar aquele homem. Vem os levitas, os religiosos, passa de largo. Mas o samaritano, quando viu aquele homem precisando de ajuda, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Oh, irmão, isso é muito forte. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor verdadeiro que emana de Deus para os nossos corações. Que quando você olha para alguém, você não olha vendo os seus defeitos, as suas limitações. Você olha e nos seus olhos estão o amor de Deus. Moveu-se de íntima compaixão. E o que ele fez? E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E o que ele fez? Pondo-a na sua cavalgadura. Ou seja, ele não estava passando a pé, ele estava com um animal, talvez um jumentinho, um animalzinho. E ele disse: não é justo, o homem está machucado e eu deixá-lo aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, porque quem ama faz. Quem ama faz. Quem ama trabalha para juntar e não para espalhar. Quem ama aconselha para a pessoa ficar firme, não para a pessoa sair. Quem ama faz tudo que Deus determina, nos conformes da sua vontade. E este aí, ele diz: não é justo, esse homem está machucado, eu não posso deixá-lo aqui porque ele vai morrer. O que ele faz? Primeiro, ele aplica azeite e vinho. Azeite, quanto ao vinho, representa a ação do Espírito Santo na vida do crente, tirando as imperfeições, sarando as nossas feridas. E às vezes as feridas estão na alma e só o Espírito Santo pode chegar lá. A Bíblia diz que ele pega, aplica o azeite e vinho, aí ele põe sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o seu jumento, sobre o animal que ele estava. E ele faz o quê? Levou para uma estalagem. Eu disse aqui que a estalagem representa a igreja. É você pegar aqueles que estão lá fora, perdidão mesmo, perdidos. Agora eu estava vendo aí, tem uma droga chamada droga eletrônica. Como está viciando pessoa, até da igreja, irmão. A gente precisa tomar um tremendo cuidado. Droga eletrônica. Eles ficam lá, está viciando. Só muda, mas é vício. O diabo, para cada tempo, ele tem uma estratégica para nos derrubar e para fazer a gente deixar Jerusalém e você descer para Jericó. Preste atenção. Ele coloca o homem machucado no seu animal, quem sabe no seu jumento,
E ele leva para a estalagem. E ele faz o quê? Cuida dele. Eu vou terminar. O que ele faz? Diz a Bíblia no verso seguinte: e partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Ou seja, eu estou viajando. Eu quero te dizer que a igreja está viajando. Nós estamos numa viagem. Paulo diz que nós não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a futura. Nós estamos numa viagem. Não podemos parar. Não podemos fixar residência aqui. A nossa cidade é o céu. Jesus diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Preste atenção. Ele estava em viagem. Jesus, ele passou por aqui. Mas aos seus 33 anos e meio, o que eu vou completar agora, dia 33 anos. Mais ou menos 33 anos e meio. Jesus voltou para o Pai. Diz lá em Lucas: e cumprindo-se os dias do seu ministério, voltou para o Pai. Ele não podia cuidar dele. Cuidou aquele primeiro dia. Mas a Bíblia diz que no outro dia, ele tira 2 dinheiros e dá aos hospedeiros, ou ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Preste atenção, esses 2 dinheiros representam 2 dias de um trabalhador. Está lá em Mateus capítulo 20, versos 1 e 2. Um trabalhador trabalhava um dia, recebia um dinheiro. Trabalhava 2 dias, recebia quantos dinheiro? 2. 2 dinheiros na Bíblia representa 2000 anos. Está escrito lá, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso de número 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Quantos dinheiro foi dado? 2. 2 dinheiro representa quantos dias? 2 dias. E nós encontramos aí, segundo a Pedro 3 e 8, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ou seja, 2 dinheiro representando 2 dias. 2 dias representando 2000 anos. Havia um adágio popular bem antigo que dizia: olha, eu lembro que até minha avó dizia: olha, você vai viver tempos difíceis, eu não vou alcançar. Mas eu me lembro que ela dizia: 1000 passará e 2000 não chegará. Os 2000 já passou. Estamos no ano 2020, vamos para 2021. Mas olha a palavra. Olha os 2 dinheiros. Cuida dele. Tira 2 dinheiros, diz: cuida dele. Se gastar mais um pouquinho dos 2 dinheiros, pode ficar tranquilo, eu venho acertar as contas com você. Aleluia. Tirando 2 dinheiros, chama o hospedeiro e diz: cuida dele. E o que demais gastar, nós estamos gastando um pouquinho mais dos 2 dinheiros. É por isso que hoje nós já estamos em 2020. Mas Jesus não tarda a voltar. Ele diz: pode pôr na minha conta o que você gastar, porque quando eu voltar, eu te pagarei. Eu te pagarei. Jesus está voltando, igreja. Vamos viver a essência do amor de Deus. Sabe qual foi o protesto de Jesus para a igreja de Éfeso? 2 e 4. Apocalipse, ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Fique em pé,
Jesus vem. Vamos amar, mas amar de verdade. Vamos aceitar uns aos outros, mas aceitar de verdade. Vamos amar o nosso próximo. Pastor, qual é o meu próximo? É esse que agora está aqui ao meu lado? Não apenas isso. Porque muitas vezes o teu próximo não é quem está do teu lado apenas. Não. Ah, pastor, mas aqui, ó, meu próximo é esse que está do meu lado. Daqui a pouco você vai sair da igreja. Você vai encontrar alguém aí precisando de uma palavra, precisando de ajuda. Você vai encontrar um vizinho que nunca ouviu falar de Jesus. Você vai encontrar alguém no trem, no ônibus, no aeroporto, na fila do banco, aonde você for, você vai encontrar um próximo que sempre precisa de uma palavra de Deus. Estenda a mão e não faça como o levita e como o sacerdote, que ao invés de ajudar o homem ferido, o homem caído, ele fez o quê? Passou de largo. Ou seja, diz, ó, eu não estou nem aí, eu já estou salvo, eu já não preciso mais. E aí você não olha para quem precisa.